Olá pessoal, meu nome é Marcelo de Vilacqua, eu sou advogado e professor de Direito. Hoje o nosso vídeo vai te trazer uma potente ferramenta para te ajudar num recurso que envolva nulidade de sentença. E a propósito, você sabe diferenciar numa sentença a parte nula, a parte eventualmente nula? Lembrando que nós temos dois conteúdos basicamente numa sentença. A questão que envolve a justeza ou não da decisão judicial, ou seja, o juiz pode julgar desfavoravelmente por conta das provas dos autos que nós discordamos, e o juiz pode eventualmente decidir de forma nula. É isso que nós vamos diferenciar nesse vídeo. Você assistindo todo o vídeo, você terá dicas importantes para você não errar na hora da interposição desse recurso e virar o jogo em favor do seu cliente. Depois da vinheta nós voltamos. Mas antes, se inscreva no nosso canal e dê o seu like. Como militante há muitos anos, dando aula a vários outros, a gente percebe qual é a dúvida que mais surge para os alunos. E a questão recursal ela é super corriqueira, super importante. Não é? Quando a gente fala de uma decisão judicial, a gente fala do juiz decidindo a questão com base nas provas que estão no processo, certo? Mas é possível que o juiz ele decida de forma nula, que a sentença padeça do vício de nulidade. E quando é que a decisão ela é nula? Quando ela agride a norma processual. Então a gente não está falando de conteúdo do processo, a gente está falando da forma dele, do formalismo de se decidir. O juiz ele tem um script a seguir, ele tem regras formais. Então a gente fala de regras formais porque são regras processuais. Por exemplo, nós não podemos aceitar uma decisão que seja proferida além do que o autor pediu. O que o autor quer, a pretensão do autor, limita a decisão do juiz. Se o autor pede 10 laranjas, o juiz não pode entregar ou determinar que se entregue à parte solicitante 12 frutas. Não é? Seria uma decisão fora do pedido. Também não é razoável ou não será válida a decisão se a parte pediu laranjas e o juiz determina que se entregue maçãs. Então a gente está falando de decisões extra ou ultra petita. Isso é apenas um exemplo de decisão nula. Não é? Então quando isso acontece, no recurso, nesse caso é de apelação, a parte recorrente ela alega, fora a falta de justeza, né? Ou seja, a decisão judicial é injusta, porque não se analisou todo o conteúdo probatório, enfim, essa discussão é a discussão de fundo desse recurso. No caso, o exemplo nosso é a apelação. Mas é possível que o juiz tenha agido de forma nula. A escrita dele não pode continuar por conta dessa agressão a preceitos de norma cogente, normas processuais. A decisão extra ou ultra petita são exemplos desse tipo de nulidade. Então, como que a gente trata disso no recurso? De forma separada, não se esqueçam disso. Quando você vai recorrer da falta de justiça da decisão, né? Da incompatibilidade da decisão com a prova ou as provas realizadas no processo, esse é o pano de fundo. Você quer que o tribunal reforme a sentença. Mas se a decisão é nula ou parte dela é nula, certo? Porque não houve antes da sentença a possibilidade das partes apresentarem os seus memoriais, ou quando foi cerceada alguma prova, tá? Importante para o esclarecimento do caso, essa decisão judicial, nesses termos, ela é nula. Então, por exemplo, alega-se o cerceamento de defesa. Então, essa questão, um outro exemplo, né? Essa questão envolvendo a nulidade da sentença, alega-se antes do pano de fundo, antes da questão envolvendo se a decisão foi ou não justa, certo? Então, assim a gente fica combinado. Preliminar ao mérito recursal, alegação de nulidade. Falta de justiça da decisão, incompatibilidade com o conjunto de provas produzidas no processo, pano de fundo, mérito do recurso. Tá? Isso é super importante. Por quê?
Porque conforme a alegação, o tribunal vai se posicionar de uma forma ou de outra. Por exemplo, quando se ataca o mérito da decisão judicial, que ela não é justa, o tribunal, se concordar com o apelante, vai reformar a sentença. Ele vai proferir uma decisão substitutiva da primeira instância. Mas quando se alega nulidade, o tribunal não vai proferir uma decisão substitutiva. Ele vai determinar que o juiz de primeira instância produza uma nova decisão. Ele prolate uma nova sentença, para que não haja supressão de instância. Então, e veja só a diferença de caminhos que o processo tem. Nulidade, se o tribunal concordar, volta-se o processo para a primeira instância para que o juiz de primeira instância profira um novo julgamento. Isso é super importante. Veja como é um divisor de águas dentro de um processo. E a dica é essa: não recorra de forma conjunta, de forma bagunçada, todos esses assuntos submisturados. Faça essa divisão dentro da sua peça recursal, certo? Eu agradeço muito a presença de vocês, a companhia. Dê a sua sugestão, repasse esse vídeo para quem trabalha com direito, que ele é uma dica super importante, contém assuntos muito importantes para o profissional. É um instrumento, a gente está falando aqui de instrumento de trabalho, certo? Deixe os comentários, como eu disse, e deixe as suas manifestações. Outros vídeos virão sobre esses assuntos. Sugiram temas e a gente vai se falando. Muito obrigado, até a próxima.